Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Forja. Uma alegria imensa tê-los aqui novamente para mais um vídeo contribuindo para o nosso objetivo, que é edificar e transformar a nossa vida, abençoá-los com a palavra sagrada de Deus. E hoje vamos tratar de um assunto de suma importância para esse nosso crescimento pessoal. Vamos falar do poder da integridade e como que ela pode transformar a nossa vida, seja no âmbito pessoal, no âmbito financeiro, mas principalmente nos aproximando de Deus. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Meus amigos, vamos ao nosso versículo base para darmos início aos nossos aprendizados. Fica lá em Mateus, versículos 3 a 4 do capítulo 23. E olha o que Cristo vai falar exortando os religiosos da época, os fariseus. E falando isso para os seus discípulos: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Cristo está cobrando aqui dos religiosos da época, expondo isso à população de Jerusalém, a coerência. Eles falavam coisas, pregavam situações que as pessoas deviam cumprir, mas eles mesmos não cumpriam. Então o que temos que entender aqui, o que é a integridade? O que ela pode fazer por nós no nosso dia a dia. E o primeiro que temos que entender é que a integridade ela é um guia para a nossa vida. Ela faz com que nós tomamos ações mais coerentes, ações mais retas, principalmente pautada nos nossos princípios, nos nossos valores. Mas você concorda comigo que para você tomar decisões acertadas conforme os seus princípios e valores, primeiro você tem que saber quais são os seus princípios e valores. Sem uma introspecção dentro de nós mesmos, sem sabermos quem somos de verdade e o que valorizamos, não tem como nós termos integridade e termos esse guia que conduz as nossas ações e principalmente também pensamentos. Um exemplo muito claro disso que eu falei para vocês, por exemplo, aqui na Baixa do Porto, no Centro Histórico, nos deparamos com diversos guias conduzindo as pessoas, mostrando os monumentos. Mas você concorda comigo para que esse guia execute o trabalho dele de uma maneira efetiva e prazerosa para esses turistas? Ele tem que saber duas coisas. A primeira, ele tem que saber quais são os monumentos históricos ali da Baixa do Porto. E muito mais do que isso, ele tem que saber o que aqueles monumentos representam, qual que é a história daquele lugar, e de modo cativando as pessoas e guiando-as pela cidade. Ou seja, se você não fazer uma introspecção interna dentro de si, não saber não só para onde você quer ir, mas quais são os princípios que guiam as suas ações, fica muito difícil de você praticar a integridade e que ela seja um guia para a sua vida. Pense comigo, você confiaria algo que é importante para a sua vida, um bem material, um carro seu ou até mesmo dinheiro, a alguém que não possui integridade, a pessoa que não é coerente? Eu concordo que não, né? Acredito que não. Por isso a integridade ela é como uma auréola que protege-nos e deixa-nos bem quisto não só aos olhos de Deus, mas também dos homens. E um dos maiores exemplos de integridade que nós temos na Bíblia é José do Egito. Não sei se vocês conhecem, mas vou falar de uma forma muito breve. José foi vendido através da inveja que os seus irmãos sentiam dele. Ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar, que era um chefe do exército do faraó da época. Mesmo sendo vendido como escravo, ele não deixou de lado a sua integridade e os seus princípios. Isso fez com que José aprendesse a arte de governar, a arte de administrar, e o colocou como governador do Egito.
Então, nós temos que compreender que além da integridade ser um guia na nossa vida, ela nos leva a patamares elevados, a galgar, como vou falar nos próximos vídeos, a cargos muito mais altos do que nós imaginamos. Agora, meus amigos, vamos entender que o que a Bíblia disse para nós, a ciência dá todo o respaldo. E vamos utilizar de 2 livros para nos aprofundarmos ainda mais. O primeiro é um livro de Stephen Covey e ele fala, a velocidade da confiança. E o segundo livro, Integridade, a coragem de enfrentar as demandas da realidade, de Henry Cloud. Esses 2 livros mostram que viver de acordo com valores reduz conflitos internos e ansiedade. A congruência entre pensamento e ação gera bem-estar e fortalece relações interpessoais. Um exemplo muito simples disso, imagine que a partir de hoje você decide, vou poupar para o meu futuro, mas 2 dias depois você vai a uma loja ver aquele tênis novo, lançamento, e compra esse tênis. Gera um conflito interno dentro de si, a ponto de você se questionar, você vai se culpar pela compra daquele calçado, porque você não foi coerente com o seu pensamento, com a sua decisão. Então é muito importante que os nossos pensamentos estejam alinhados com as nossas ações e principalmente com os nossos valores. E agora vamos a 3 dicas básicas para fomentarmos a integridade no nosso dia a dia. O primeiro dele, nós vamos fazer uma avaliação desses nossos valores. Após fazer essa avaliação, o que nós vamos fazer? Você vai se perguntar, será que os meus valores estão alinhados? Eles são coerentes com o que eu quero para o meu futuro? E o terceiro ponto, estabelecer uma rotina diária para que nós possamos avaliar se esses valores estão coerentes, se estamos colocando em prática ou se devemos mudá-los, alterá-los e até mesmo melhorá-los. Entenda, senhores, se a integridade é o nosso guia, como é que possamos, por exemplo, se você vai viajar, imagina você viajar do Paraná até lá ao norte do Brasil sem o Waze, por exemplo, ou sem um Google Maps. Possivelmente nós vamos ficar perdidos, perdermos pelo caminho, pegar caminhos errados, gastar mais combustível. Se a integridade é esse nosso guia, é o Waze na nossa vida, então temos que dedicar tempo a ela e aprender mais sobre ela. Não menospreze o poder da integridade.